Olá para você que nos acompanha por meio das redes sociais do Diário do Iguaçu. Hoje recebemos aqui a ginecologista a doutora Renalda Lima dos Santos para falar um pouquinho sobre a saúde da mulher e também a medicina integrativa. Doutora, seja muito bem-vinda. Obrigada pela sua presença aqui no Diário do Iguaçu. Muito obrigada, é uma honra estar aqui e poder prestar alguns esclarecimentos. Doutora, para a gente começar aí falando sobre a saúde da mulher, gostaria que a senhora falasse sobre os principais caminhos que nós deveremos seguir, principalmente no quesito de prevenção, né? Bem, é bem interessante quando a gente fala em saúde da mulher, porque é uma questão preocupante e muito abrangente também, ao mesmo tempo. E a gente tem um longo caminho a trilhar, a seguir ao longo de todas as idades desta mulher. Então, destacando alguns caminhos nessas fases, da fase da vida da mulher. Por exemplo, o cuidado preventivo, onde ele abrange os exames de rotina, o cuidado ginecológico, questão de vacinação. Quando falamos da educação em saúde, principalmente saúde sexual, onde essa mulher tem a preocupação com o uso de anticoncepcionais, já começam cedo, né? Inicia o ciclo celular, o ciclo hormonal, já inicia essa preocupação de prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, uso de métodos contraceptivos, prevenção de gravidez. Outra caminho, dentro da medicina integrativa e a saúde da mulher ao longo das idades é a nutrição balanceada, que entra como prevenção de doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, doença cardiovascular, enfim. A atividade física regular na prevenção de doenças e principalmente a prevenção de alterações mentais, né, que ao longo do tempo também pode ir acometendo a saúde da mulher. Então, focar no bem-estar emocional é crucial. A administração do estresse também é outro detalhe muito importante. O planejamento familiar, que eu já falei acima, o uso de anticoncepcionais, contraceptivos e também o planejamento de número de filhos, enfim, de prole, né, que a mulher deseja ter. Indo um pouco mais à frente, a gente então tem um caminho importante que essa mulher, depois dos 40 anos, que está no climatério, na menopausa, então ali entra as mudanças hormonais na vida dessa mulher. Então, a gente tem que pensar e priorizar um tratamento adequado, que seria a terapia de adequação e de reposição e modulação hormonal. Prevenção de câncer, né? Que a gente vai ver que ao longo está relacionado o aparecimento de câncer ginecológico também com o avançar da idade. E pensar em relacionamentos saudáveis, onde a gente pensa que os bons relacionamentos previnem violência doméstica, e previne abusos, né? Principalmente abuso doméstico, abuso sexual, enfim, assim por diante. E dentro de tudo isso também a gente tem a medicina integrativa, doutora. Sim. E quais são as vantagens dessa medicina integrativa? Bem, a medicina integrativa ela tem uma abordagem holística, né? Que é aquela abordagem onde ela integra mente, corpo e espírito. Então ela tem esse aspecto muito relevante, que ele é todo interconectado. Então, isso é muito importante para a saúde da mulher, onde os fatores emocionais e fatores psicológicos, ele tem um papel importante no decorrer do desenvolvimento hormonal e cíclico desta mulher. Então, é bem importante mesmo. Então, alguns tratamentos personalizados, que é uma vantagem da medicina integrativa, ele favorece, então, a essa experiência de vida que a mulher traz consigo. Porque valoriza a história individual, o estilo de vida, tá? E essa abordagem toda, ela resulta em um plano personalizado, onde a gente consegue determinar um diagnóstico preventivo, associado a uns tratamentos mais personalizados, voltado de acordo com a necessidade individual de cada mulher. E outra ênfase importante e vantagem também da medicina integrativa é a preocupação com estratégias de mudança de estilo de vida mesmo, tá? Então, por exemplo, exercer um gerenciamento específico sobre o estresse, apoio em todas as fases da vida
e maior controle sobre a própria saúde. Então, dentre todas as vantagens, que a gente sabe que tem muito mais que isso, mas aqui são apenas algumas vantagens que a medicina integrativa ela traz para essa experiência da mulher, na vida da mulher. Doutora, e é comum que nós começamos a perder algumas vitaminas benéficas ali a partir dos 30 anos, né? E é nesse momento que a gente deve buscar um especialista para ver se a gente precisa de uma suplementação? Isso. Na verdade, assim, não existe uma idade específica, né? Mas tudo indica que a gente começa a ter uma perda já mais acentuada perto da, sabe, por volta da 30, 40, enfim. Mas não é especificamente uma idade que vai dizer para nós isso, e sim a necessidade de suplementação ela vai variar bastante de pessoa para pessoa, de outros fatores, por exemplo, incluindo o estilo de vida, níveis nutricionais dessa paciente, dieta, hábitos, né? Então a gente pode, de repente, ter uma mulher com mais idade que tenha uma reserva melhor, vai depender das escolhas anteriores, do estilo de vida que a pessoa sempre primou e sempre trilhou, né? Mas o que existe é o seguinte, que à medida que nós envelhecemos, existe sim uma necessidade de suplementar, e a gente tem que considerar isso, tá? Como uma estratégia de saúde, a questão da suplementação. Então, por exemplo, a dieta equilibrada, uma avaliação médica específica, individualizada. A suplementação é recomendada em vários momentos, considerando, por exemplo, que com o passar da idade, nós vamos diminuindo a capacidade de absorção lá no trato digestório nosso. Então, também tem a ver com a questão do envelhecimento, quando a gente diz isso, né? Outro estágio, a mulher que está gestante, ela tem necessidade de suplementar especificamente algumas proteínas, alguns micronutrientes também. Aqui está amamentando, está em lactação também. E alguns estilos de vida específicos, por exemplo, o vegetariano, ele tem necessidades de outras suplementações, por exemplo, vitamina B12, ferro e assim por diante. E de quais tipos de suplementos que a gente está falando, doutora? Olha, hoje a gente tem diversos tipos de suplementos, tá? Disponível no Brasil e aí no mundo de modo geral. Mas existe uma variedade imensa, tá? Que a gente precisa sempre ver o que é específico para cada paciente. Algumas necessidades meio que comum, que a gente diz assim, né? De modo geral, são necessidades de multivitaminas, multiminerais que a gente tem. Por exemplo, a vitamina D, ela é muito usada porque ela vai favorecer a melhora na saúde óssea, vai fortalecer o sistema imunológico. De modo geral, a gente tem deficiência de vitamina D, ok? O ômega 3, por exemplo, que é a base de óleo de peixe, que é rico em ácido graxo, que vai melhorar a saúde cardíaca, vai melhorar a saúde cerebral. Algumas proteínas em pó, que a gente sabe que é bem utilizada hoje, principalmente para prevenção no meio dos atletas, né? Que favorece bastante ali o desenvolvimento de muscular, recuperação pós-treino. Então, tem diversas alternativas no mercado. Além disso, a gente tem o famoso colágeno. Praticamente todas as mulheres que chegam ao consultório, né, desejam utilizar um colágeno que vai melhorar bastante a sua saúde. Melhora sim, saúde, pele, cabelo, saúde articular, né, as articulações. Ainda existe bastante suplementos na perda de peso e saúde também, suplementos que vai melhorar a saúde sexual. Então a gente tem, sabe, nós estamos falando do meio assim muito extenso realmente. E doutora, dentro disso também a gente tem os probióticos e pré-bióticos. Isso seria o quê? E como que eles auxiliam a gente? Bom, então os benefícios são diversos também, né? Dos probióticos e do pré-bióticos. Com relação aos probióticos, com relação à saúde intestinal, os probióticos, quem são eles? São as bactérias boas, tá? Que estão ali colonizando o nosso intestino, por exemplo, no sentido do intestino, saúde intestinal. Elas estão ali e elas são as bactérias que vão melhorar esse caminho e melhorar, por exemplo, níveis de absorção intestinal. E é muito comum, isso com relação à saúde da mulher, é muito comum,
porque ela previne algumas doenças que é mais específica de mulher. Por exemplo, síndrome do intestino irritável é mais comum em mulheres. Então, o uso de probióticos vai melhorar. Ou melhorando a minha saúde, eu vou ter o benefício das bactérias boas ali, certo? E até mesmo a questão da constipação intestinal também será beneficiada com a melhora dos probióticos. A prevenção de infecções também. Os lactobacilos, eles previnem infecção que a gente conhece muito, que é outra queixa muito comum à mulher no consultório ginecológico, que é a candidíase, que é um exemplo, né? Candidíase vaginal. Então, o uso o equilíbrio do probiótico ali, no caso, ele vai melhorar e manter um pH adequado e saudável, onde a gente vai conseguir ter os nossos lactobacilos funcionantes. E a saúde urinária também. Outro detalhe, a saúde imune. Então, todos esses sistemas, alguns exemplos, eles são beneficiados quando a gente tem o equilíbrio dos probióticos em nosso organismo. Agora, os pré-bióticos, eles são os alimentos saudáveis, os alimentos que vão melhorar os probióticos, que são as bactérias boas. Então, a ideia do consumo dos pré-bióticos é para melhorar, para nutrir as bactérias saudáveis, que são as nossas amigas ali, né? E ela previne, ela melhora o ambiente intestinal, o ambiente vaginal, de modo geral. E melhora também a absorção de nutrientes, né? E isso vai ajudando, faz com que, se tratando em saúde da mulher, melhora a imunidade e melhora a resposta às adversidades que vai acontecendo no organismo, né? Bacana, doutora. E agora, indo para o final do nosso talk, eu gostaria que a senhora deixasse um recado para as mulheres, pensando também que a gente se aproxima aí do Outubro Rosa, que é um mês de conscientização propriamente para a saúde da mulher. Isso. Então, pensando nesse tema, que o Outubro Rosa é um mês de conscientização, né? Principalmente sobre o câncer de mama. Então, lembrar a importância da prevenção é fundamental. Outro detalhe, lembrar que o diagnóstico precoce, ele é fundamental, então qualquer queixa relacionada à saúde da mama deve procurar o atendimento específico para que se tenha um diagnóstico precoce. Isso é fundamental no desempenho do tratamento e até mesmo no diagnóstico final, sabe? Outro detalhe importante é o apoio a essas mulheres que já têm esse diagnóstico e que enfrentam a doença. E lembrar que todas juntas, por essa causa, nós conseguimos fazer a diferença na sociedade. Doutora Renalda, muito obrigada pela sua presença aqui no Diário do Iguaçu e aguardando você para as próximas pautas. Eu que agradeço a oportunidade e sempre que a gente puder trazer orientação à população é sempre um grande privilégio. Encerramos o nosso Talking Day. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais e se inscrever no canal do YouTube Diário do Iguaçu. Até a próxima!